Boa noite. Olá, estamos começando mais um Canalhas Cast. Eu sou o Fabrício e Napoleão não perdeu só para os russos. Eu sou o Everton e o Baby Doc não pergunta quem é a mamãe. E eu sou o Bruno e eu prefiro o Papa Cop. Eu sou o Luiz e o Haiti não é na África, tá? Alguns que não conhecem. Isso aí, estamos aqui para fazer esse mais novo programa, hoje com um formato um pouco diferente, né? A gente tem aqui um convidado especial, mas hoje a gente vai fazer mais um debate, né, sobre algumas questões do Haiti e o esquecimento histórico. E para esse programa a gente chamou aqui Luiz Felipe, que é professor aqui da gente também, né? Mas eu vou deixar ele se apresentar aqui. Luiz. Não apresentou? Não, eu tenho certeza que seu currículo lá que você é maior que isso. Fala aí um pouquinho pra gente quem é você, sua formação, qual a sua comida preferida. Bom, eu sou o Luiz Felipe, professor aqui do UniBH, professor de História da América. Gosto também de trabalhar com educação, sou formado em História, claro. Tenho uma especialização em História do Brasil contemporâneo, eu gosto mesmo de História da América. E gostei de vocês me chamarem, porque uma das coisas que me fez gostar de História da América e querer trabalhar mais com História da América foi exatamente quando eu conheci a história do Haiti. Então, vamos lá. E é interessante aqui a gente fazer essa recapitulação, né, sobre a história do Haiti, porque é uma das funções da história, né, explicar o passado em função do presente. Então a gente tem muita coisa acontecendo aí no Haiti. Teve o terremoto e agora mais recente o furacão, né? E isso evidencia muitos problemas do Haiti, tanto problemas sociais quanto problemas políticos, né? E a gente vai fazer aqui uma recapitulação, né? Ver que o Haiti conseguiu ser independente, o primeiro país independente da América Latina, né? E ainda hoje esses problemas persistem. E a gente vai discutir aqui um pouquinho o porquê. Gente, para falar sobre o Haiti, vamos recapitular aqui até suas origens, né? Ou as origens que a gente tem nos livros, ou na maioria dos livros. O Haiti foi a primeira terra onde Colombo chegou. Quando Colombo chega das Américas, ele chega no Haiti, não com esse nome, né? Ele chega até onde ele coloca o nome de Hispaniola, que depois, né, com o tempo, sofreu essas interferências. Chega em 1492 e ali tem o primeiro contato entre os europeus e o povo da Centro-América. Só que para aí a gente tem o professor Luiz Felipe que pode falar um pouco mais para a gente sobre essa chegada, esse contato dos europeus nessa terra, na ilha de Hispaniola. Em 1492, o Cristóvão Colombo vai chegar, na verdade, numa ilha menor, bem próxima já ao Haiti, que é a ilha de Guanani. E aí, na ilha de Guanani, ele vai ter contato, né, eles vão ter contato com os habitantes de Guanani, que vão falar de outras terras próximas e que vão mostrar para eles o caminho, e eles vão chegar no Haiti, que vai ser a primeira ilha, né, o primeiro lugar onde vai haver colonização espanhola na América. E aí eles vão dar o nome da ilha de Hispaniola, né, que é inclusive o nome da ilha ainda hoje. A ilha chama Ilha Hispaniola e hoje dividida entre Haiti e República Dominicana. A gente vê que não sobrou muito, né, dos nativos que viviam nesse arquipélago ali. Como é que foi esse contato? Porque parece que não foi amistoso, né? Em princípio há um contato amistoso, né? Há aquele processo de reconhecimento, né, do diferente, aquele contato em que o europeu se surpreende com aquele nativo que tem hábitos e uma cultura completamente diferente da deles, e o nativo que vê no espanhol, né, aquela figura também, né, em alguns casos até endeusada, né, porque havia todo um mito, né, na América de forma geral, da chegada de povos, né, de deuses que viriam do mar ou do céu. Então esse primeiro momento ele é bem amistoso, só que muito rápido os nativos começam a perceber as intencionalidades do processo de colonização, não entendendo como colonização, mas percebendo que, né, aqueles estrangeiros que ali estavam chegando estavam com interesse de retirar riquezas, né? O tempo todo eles perguntavam sobre ouro, e aí então
começa assim um contato mais complicado. E à medida que o espanhol precisa da mão de obra, né, do nativo, aí esse processo começa a ficar muito mais violento. E aí, no espaço muito curto de tempo, você tem praticamente a dizimação da população nativa, né, na ilha. Essa relação também desse primeiro contato entre espanhóis e, como posso dizer, os nativos da ilha espanhola, houve um contato, uma relação dessa dizimação com as doenças transmitidas Sim. no contato entre europeu e nativos? Sim, é um dos elementos, né, determinantes, né, significativos na colonização na América e na América Espanhola, nessa região, né, do Caribe, das Antilhas, América Central, são as doenças tropicais, né, que vão matar muitos dos espanhóis, da mesma forma que as doenças, principalmente a varíola, né, trazida pelos espanhóis, vai dizimar e vai ajudar nesse processo de dizimação, né, das populações indígenas. E aí é mais violento, porque eles vão sofrer mais com o contato, né, com essa doença que vem de fora, porque eles têm menos anticorpos, né? O europeu ele já tem um processo de troca com outras culturas, com outros povos, então o organismo ele já está mais preparado, né, do ponto de vista de conseguir resistir a várias doenças. E o indígena na América, né, os nativos na América, a América está mais isolada. Então, e depois, né, que teve essa ação das populações dos nativos ali da ilha, né, eles precisaram arrumar outra mão de obra para trabalhar ali na colonização da ilha. Aí chegam, né, um dos personagens importantes aí na questão personagens importantes na história do Haiti, né, que são os negros. Porque ali houve a divisão, né, da ilha de Espanhola entre a colonização espanhola e a colonização francesa. Seria até bom explicar por que essa diferença de uma parte da Espanha e uma parte da França. Sim. A primeira questão que eu achei interessante ficar demarcado é esse cuidado de pensar que a gente não tem Haiti, né? O Haiti, a gente só pode entender como Haiti a partir, né, da independência, aí já em 1804 que vai ser escolhido esse nome. Então a gente tem a São Domingos, né, São Domingos espanhola, e aí você tem os franceses que vão chegar à ilha e vão começar a ocupar a parte ocidental da ilha, e aí em 1697 vai ser feito um tratado, né, um acordo entre Espanha e França, que vai dividir a ilha entre os espanhóis e os franceses. Né? E aí a gente vai ter a São Domingos francesa e a São Domingos espanhola. E nessa parte, né, que foi ocupada aí pelos franceses, como é que funcionou ali a colonização? Foi de exploração, de uma exploração intensa, né? Você tem, né, os franceses trazendo essa mão de obra africana, né, com a intenção mesmo de produção, principalmente do açúcar, e aí o Haiti passa a ser a principal colônia francesa. Dali, né, e aí alguns autores, né, e aí um deles, Leon Pommer, por exemplo, ele cita que a França se formou a partir da riqueza, né, extraída do Haiti. Né, o Haiti propiciou a riqueza da França. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque não é só o Haiti, mas ela passa a ser, né, a principal fonte, né, de extração de riqueza, né, nesse processo de colonização dos franceses. E aí a escravidão, né, imposta na ilha, ela vai ser extremamente intensa e extremamente violenta. O que vai ajudar a explicar mais tarde aí o processo da rebelião escrava e da própria independência e dessa formação da primeira república, né, negra, né, formada com lideranças que são, né, ex-escravos. Sim. Aí a gente tem que, teve em 1697 foi assinado o tratado dividindo a ilha em duas partes, uma parte espanhola e uma parte francesa. A parte francesa ela ficou mais com essa exploração, principalmente do açúcar.
né? Mas não só o açúcar, né? Tanto tinha outros... Tabaco também, né? Sim, você tem o tabaco, você tem o anil, você tem alguns outros gêneros agrícolas, porque a gente tem que entender no processo da colonização francesa algo interessante quando a gente pensa em Haiti, né, o que vai se tornar depois do Haiti, a criação de centros urbanos importantes, porque você tem, né, uma elite francesa que vem para coordenar aí a colonização e para fazer, né, essa empresa funcionar, e eles precisam reproduzir a França, né, no Caribe. Então, Porto Príncipe, as cidades que se formam no Haiti, elas vão ser cidades que vão ter teatro, que vão ter uma vida noturna, que recebe esses franceses. Inclusive passa a ser região de franceses virem passar temporadas, né, no Haiti, nas suas propriedades. Essa ser uma colônia de férias, digamos assim, dos franceses. Né? Uma espécie de uma colônia de férias, sim. O que pode ser até engraçado, porque... Não engraçado, mas... Tragicômico. Tragicômico, porque os franceses iam para a ilha passar as férias e eram servidos por os seus empregados eram basicamente negros. Todos negros, a maioria da população ali já era negra, né? Nessa época. Sim. Mas isso trazendo um pouquinho já mais para a atualidade, né? O Haiti, ele faz parte ali das ilhas do Caribe, né? E você tem ali no Caribe muitas praias que movimentam o turismo, no Haiti também. E se você procura no Google praias do Haiti, você não vê pessoas negras nas praias do Haiti. Isso é interessante. Interessante, eu nunca fiz essa pesquisa não, mas é bem óbvio, né? Lógico, porque a imagem que eles querem passar, né, para fora é do paraíso, e aí o paraíso combina tropical, com a negritude, com a pobreza. É igual o Rio de Janeiro daqui, né? Quando vai mostrar na televisão, você vê o lado bonito ali, né? Você vê só a praia e tal. Aí a gente chegou, né, nessa parte aí que falou, tinha a colônia de férias, né? E nessa parte, né, na francesa ali, já era maior ali o número de negros do que brancos, né, que trouxeram para poder trabalhar. Né, próximo à rebelião e à independência, são 500 mil, né, meio milhão de negros, 32 mil brancos e em torno de 27 a 30 mil mestiços. Então é um número muito pequeno, né, de pessoas para controlar aquela imensa massa, e quando ela, né, de trabalhadores, e aí quando eles, né, percebem, né, e aí a gente vai ter o movimento da rebelião, não tem muito como conter. E a questão é importante, a gente pensa na rebelião de 1791, mas eles já haviam tido problema, né, com outros focos de rebelião. E aí eles utilizavam mecanismos de controle extremamente violentos, né? Um controle, uma didática, uma pedagogia para que o negro não se rebelasse, extremamente violento. Essa primeira rebelião que você está falando, que antecede a rebelião que se dá aos acontecimentos que vão acarretar na independência, né? Ela é uma rebelião que surge assim, muito no tom de como pode dizer, de uma vingança contra os brancos, uma insatisfação, né? Quando você pensa, por exemplo, a revolta de Macandal, que era um escravo negro, né, que começa a envenenar a água que vai para os brancos. É uma forma de resistência, é uma forma de vingança. Né? Então, você tem esse processo. E durante, né, o período aí da rebelião, eles vão, né, matar os brancos, eles vão enforcar, eles vão expulsar, porque há todo o retorno daquela violência sofrida. Mas Macandal, por exemplo, ele vai sofrer também o rigor, né, francês pela sua rebeldia. E aí depois você vai ter o Vicente Auguet, né, que é o precursor aí desse processo da rebelião, e aí que vão surgir, né, as lideranças, e a mais conhecida delas, né, que a gente já deve falar dela daqui a pouquinho, que é o Toussaint. Né? E já entrando nessas lideranças, a gente tem nesse período aí, né, no século XIX, XVIII,
18 e final do 18 e início do 19, né, tem a circulação das ideias iluministas, não só na Europa, né, mas elas também se espalharam aqui na América. E é interessante notar não só como essas ideias chegaram aqui, mas em quem elas chegaram, né? A gente tem aqui o Toussaint, e então vale a pena falar quem era o Toussaint, né, para saber como essas ideias chegaram nele. Até mesmo antes de falar do Toussaint, nós tivemos muitas lideranças precursoras, né, que passaram essa ideia de uma liberdade aos povos da ilha. E queria que você falasse um pouco dessas lideranças, o que eles queriam, quem foram também. Eu citei dois, né, e são os dois, né, que aparecem aí na história mais significativos, que é o Macandal e o Vicente Ogué. E aí aquela questão do problema com a história do Haiti, ou a história dos de baixo, né, que é você conseguir, né, trazer essa história de volta, né, porque os franceses não fizeram questão nenhuma de manter, né, eles tentam na verdade apagar essa história, da mesma forma que na colonização portuguesa você vai ter um processo de tentar demonstrar que não há resistência, passar uma borracha. Então, reforçando a pergunta do Fabrício, vamos falar um pouco mais sobre a história propriamente do Toussaint. Como que se deu essa trajetória dele até quando ele toma a liderança dessas revoltas? Bom, eu acho que tem uma outra questão que é importante, que o Fabrício falou, a questão da influência, né, do iluminismo, que a gente não pode deixar de pensar um pouco isso. A gente não pode supervalorizar, mas a gente tem que pensar, né, com as proporções devidas. Eu falei que mais cedo um pouco que você vai ter o desenvolvimento de centros urbanos, e que vai ter uma atividade mais intensa. E aí você tem esses franceses que estão circulando na cidade e que estão o tempo todo conversando, trocando ideias e falando. Então esses ideais e esses pensamentos que vêm da Europa, eles circulam entre os franceses na ilha, e os negros eles ouvem, eles aprendem e eles escutam. E aí a gente tem vários deles, como é o caso de Toussaint, que era um escravo alfabetizado, né? Ele lia, ele tem duas obras importantes que vão ajudar no pensamento, né, e na ação do Toussaint, em função, né, desse lugar que ele ocupa, que é, né, a obra de um abade Renai, né, que é um tratado meio filosófico, e a história da guerra do Júlio César. Então, por exemplo, lá na frente, quando ele vai ter estratégias e táticas de guerra, ele utiliza aquilo que ele leu, né, aprendeu. E aí ele se destaca entre os negros, até mesmo por ter vamos dizer, essa formação. Então ele naturalmente se torna uma liderança. Dentro dessa liderança, daqui a pouco a gente entra nos conflitos, mas ainda só para voltar um pouco, até chegar esse processo de independência, teve a ilha, ela sofreu ataques também até de piratas, de outros povos. E os negros tinham que combater também para defender. Combatiam em nome da França no lado leste. No lado leste combatiam em nome da Espanha. Então eles também já iam sendo mais ou menos meio que treinados em guerra. Já tinham um certo conhecimento, né, do conflito, da guerra. E a gente não pode esquecer que eles vêm, né, o universo africano, em que você tem também o tempo todo, né, esse combate entre os grupos, né, tribais também. Então é interessante pensar nessa questão. Só para ressaltar, como que as ideias da França ajudam a gerar a independência de uma colônia da França. Contra a França, né? Então, assim, é bacana da gente pensar isso. É meio que aquela coisa da magia, o feitiço virou contra o mundo. Parece até com a independência dos Estados Unidos, né?
Mas a gente tem que levar em conta, a gente tem que levar em conta o seguinte: a gente tem em 1789, a gente tem a Revolução Francesa. E aí aqueles ideais da Revolução Francesa, né, eles estão presentes ali na ilha e eles entendem, né, aquele momento ali também como a liberdade. E aí você tem a rebelião escrava em 1791. E aí vai ter uma luta intensa, né, mas quando você tem os jacobinos no poder na França, eles reconhecem, primeiro que eles acabam com a escravidão em todas as colônias francesas. Né? E aí, nesse sentido, você já tem uma luta e o Toussaint ele se torna governador da ilha. E o governador, de certa forma, apoiado pelos franceses jacobinos. O problema a coisa vai ficar complicada é quando Napoleão chega, né, ao poder, né, e aí em 1802 ele vai começar um processo de tentar retomar, né, as suas colônias e retornar à escravidão. Aí a questão se torna complexa, porque o Toussaint, inclusive, ele não pensava o Haiti, ou ele não pensava uma independência, ele pensava o Haiti, a abolição, São Domingos, como parte aí, né, da França. Essa França pós-revolução, né? Os leais à França. Tanto é que os filhos dele vão para a França. Sim. Ele manda os filhos para a França. Até antecipando, né, a captura e quando ele é levado para a França, ele vai acreditando ainda, né, ou tendo ainda uma lealdade com relação à França. Que é a questão interessante de pensar, né? O processo de ser criado também dentro dessa cultura. Agora, eu acho que vale a gente pensar aqui essa questão da Revolução Francesa, né? Que fala de igualdade, fraternidade e liberdade. Liberdade, igualdade, fraternidade. Mas até nesse texto, né, no América, Histórias, Delírios e Outras Magias, eles falam, os franceses falando que igualdade, liberdade, fraternidade, não se competem aos negros. Então aí dá pra gente pensar assim, que liberdade é essa, né? Até onde vai o ponto de liberdade? Como é que ela não varia? Pra quem é essa liberdade? Porque a liberdade dos franceses não era liberdade para os negros, tanto é que eles tentam, quando você diz, né, os jacobinos dão essa liberdade. Os jacobinos têm um pouco esse entendimento, mas aí depois quando você tem, né, Napoleão, né, os girondinos não têm muita essa percepção, e aí quando Napoleão, né, chega, primeiro consulado e depois ele se torna imperador, ele não tem essa... Mas essa ideia de liberdade mesmo, né, que era discutido na Revolução Francesa, espalhou, mas não se espalhou do mesmo jeito que era na Revolução Francesa, né? Você vai ter a liberdade com diferentes conceitos em diferentes partes do mundo. Isso é interessante, e para diferentes grupos. Por exemplo, no caso dos crioulos, que era a elite da América Espanhola, o conceito de liberdade estava mais ligado ao comércio. E a liberdade indígena, por exemplo, mais ligada ao uso da terra. Então não é um uso restrito da palavra liberdade. E a liberdade, quando chegou lá no Haiti, né, ela também chegou com um significado diferente, que era mais se ver livres dos franceses, de certa forma. Não. Antes disso, a escravidão, claro. Mas o conceito de liberdade, eu acho que o fim do cativismo, né, o fim da escravidão. E a partir do momento que passa a se viver essa liberdade, você começa a perceber outras liberdades. Né? Então a liberdade de se governar, se autogovernar, a liberdade de decidir, né, as questões, né, do comércio. Então, quer dizer, aí o conceito ele vai se ampliando. E à medida que ele vai se ampliando, ele incomoda também mais ainda esses países que são as grandes potências desse período. Então, mas a gente então estava falando aí, né, que o Toussaint conseguiu ser líder e a independência veio em 1804. A primeira independência de uma colônia na América Latina.
E já nessa independência... E aí a independência já vai ser com... Não é nem com Toussaint. Toussaint já vai já né, tá preso, ter né? sido preso e já ter morrido, né? Sim. 3 ele já morre. Sim, vai já- ser com o Bessamine. E em 1804, né, ficou independente, mas a França ainda não tinha reconhecido essa independência, né? Mas o fato de ter sido, né, uma revolta negra ali e de ter sido mesmo, né, engendrada por negros, teve uma visão toda nas partes do mundo isso. Aqui no Brasil, por exemplo, era nesse período, né, um pouco depois, claro, você vai ter a período das regências, onde eles meio que abafam o caso da revolta do Haiti, né, com medo de acontecer em algumas partes aqui do Brasil revoltas escravas com esse intuito também. E aí começa um pouquinho, né, a gente entender esse tal esquecimento histórico do Haiti, né, porque eles foram muito ignorados, né, nessa questão de por ter sido uma revolta negra. Para a gente pensar essa questão dessa pobreza, dessa miséria, desse esquecimento que a gente vive, né, hoje, a gente não pode deixar de entender alguns elementos. Primeiro, é a primeira colônia, né, né, na América que se torna independente da América Latina. Isso é levado a cabo por negros. Durante esse processo de rebelião e independência, eles vão entrar em conflito com a Inglaterra e vão, né, derrotar a Inglaterra. Eles vão entrar em conflito com a Espanha e vão derrotar a Espanha. Eles vão entrar em conflito com a França, vão derrotar a França de Napoleão. Ou seja, as 3 grandes potências da época são desafiadas, né, por esse povo. Escravos. Então, nenhuma dessas potências quer lembrar isso na sua história. Então isso ajuda a pagar. E um pouco, eu gosto de dizer o seguinte, a gente tem que tomar cuidado para falar isso, mas um pouco do preço que o Haiti vai pagar é por ter, né, se rebelado contra um sistema que era o sistema, né, do século XVIII, né, de mercantilismo, né, na base de exploração, meio da escravidão, etc. e tal, que vai começar a ser quebrado. A Inglaterra, por exemplo, vai tentar impedir a rebelião porque ela está preocupada porque isso vai expandir, né, para a região do Caribe, e eles têm colônias lá e eles não querem esses independentes. E ainda dentro dessa ideia, quando o Haiti faz a primeira constituição deles, eles falam que todo mundo, quem nasceu no Haiti passa a ser negro. Nasceu no Haiti é negro. Eles colocam isso na Constituição. E isso também vai contra o pensamento europeu. Ou não? Nunca tinha pensado dessa forma, mas talvez sim, né? Talvez sim, porque você tem que se assumir como negro, não sendo negro, e pensar isso por um europeu, mas de qualquer forma, após a independência, não sei até que ponto eles vão continuar e quem vai continuar. O Toussaint, por exemplo, voltando ao Toussaint, um dos erros talvez dele foi na necessidade de organizar a produção, né, depois que passa o período da rebelião, e que há um reconhecimento por parte, né, da França, de que ele é governador, ele passa a utilizar alguns brancos com aqueles que administram as fazendas, ele vai forçar os negros a trabalhar. Então, você tem toda essa contradição, né, o tempo todo. Sim, e voltando também na questão da pobreza, né, ali do país, a França foi reconhecer a independência do Haiti só em 1838, né, e reconheceu com troca, porque os haitianos tiveram que reparar os danos, né, dos escravos franceses, então eles tiveram que pagar... Mas um mecanismo muito frequente nesses processos, né, de independência, né, os Estados Unidos pagam, né, uma indenização à Inglaterra, né, o Brasil paga uma indenização a Portugal, e com muita frequência para ter esse reconhecimento. E isso faliu, né, os cofres do Haiti, né, que eles tiveram que pagar essa indenização para a França, e aí você ainda conta, né, com a revolta deles contra a Inglaterra, a Espanha. Então o comércio ali do Haiti não girou nessa época. Sim, você tem que pensar que, e aí é um processo, né, ao longo de toda a história do Haiti, muitos momentos de estabilidade, né, com troca frequente de
governantes, com interesses internos diferentes, com interesses externos na ilha diferentes. Então isso leva a uma instabilidade muito frequente. A instabilidade leva ao tempo todo a processo de revoltas internas, isso atrapalha o processo de organização desse Estado, de organização da produção. E aí mais tarde você tem o surgimento dos Estados Unidos como uma potência que passa a ter interesse em toda a região do Caribe, e aí o Haiti entra na zona de influência dos Estados Unidos. Então veja, é um lugar que da colonização até os dias atuais sempre teve seus problemas internos, mas ligado aos interesses externos, interesses puramente estratégicos e econômicos, porque os interesses do ponto de vista humanitário, esses aí a gente sabe que não ocorre, que a gente viu que ocorre no Haiti hoje. Sim, e você tinha comentado aí da questão da instabilidade política dentro do Haiti, da questão de que sempre tinha revolta. Eles só foram ter as primeiras eleições diretas em 1957, então já foi aí no século XX, que foi a eleição do médico sanitarista François Duvalier, que é o mais conhecido como Papa Doc. E aí você pensa, não, beleza, instabilidade, agora conseguimos eleições diretas, vamos lá que a gente vai crescer agora. Só que não, porque o Papa Doc é até um apelido carinhoso que deram para ele, esse Papa Doc. Depois de ser eleito, ele se demonstrou que ele não era tão legal assim. Não merecia esse carinho todo. Pegadinha do malandro. O povo esquece também, o médico sanitarista, os sanitaristas, eles têm essa preocupação com a ordem, eles têm essa... Quando a gente pega onde esses médicos sanitaristas estiveram, é interessante. Sei não, Tomar cuidado. Não, sim, mas é bem interessante, esse fato que dele querer essa ordem, ele se mostrou um ditador. Tem uma questão aí que é importante, ele chega, eu não tenho certeza se foi a primeira eleição direta ou direta, porque a gente entende que a primeira eleição direta mesmo, do ponto de vista democrático, foi 90, vai ser do Aristide já em 1990. 90 primeiro, depois 94. Você não pode considerar muito por causa do governo do Papa Doc. O Papa Doc, ele chega ao poder com o apoio dos Estados Unidos. A gente tem que entender que isso está no contexto da Guerra Fria, e aquela região ali, ela já tem, você tem que pensar que Cuba já está ali no processo de revolta, que vai culminar depois com a guerrilha da Serra Maestra e com a própria revolução, e depois se torna uma revolução socialista, comunista. E aí tem todo um cuidado com, os Estados Unidos não querem correr o risco de o Haiti cair na órbita do socialismo. Principalmente então, e aí eles já tinham tido um desgaste, coisa que a gente não falou, que o Haiti ele tem um processo da segunda metade do século XIX até o início do século XX, é uma instabilidade política total. A gente está falando de 60 anos com instabilidade em que entra o presidente, sai o presidente, você tem um número muito grande de presidentes assassinados e tal. E os Estados Unidos, nesse período, já está com investimentos muito importantes no Haiti, no interesse nosso. Então, os Estados Unidos eles vão fazer um processo de intervenção no Haiti em 1919, alguma coisa assim. 15, e vão se manter no Haiti, com presença militar no Haiti até 1937, 38. E aí, em função, aí a gente está pensando, em 1937, 38, você tem a questão da Segunda Guerra Mundial e outras questões. Os Estados Unidos, eles saem do Haiti, saem do ponto de vista de tirar o agente militar, mas eles estão com seus interesses lá. E aí você tem um outro período de instabilidade de 38 até 57. E aí os Estados Unidos já não fazem mais uma intervenção direta, eles vão utilizar, que é uma prática que eles utilizaram na América Central,
né, de forma muito eficiente para os Estados Unidos, que foi, né, na América Latina de forma geral, colocar governantes, né, que atendessem os interesses dos Estados Unidos. Sim, e aí o Baby Doc, o Papa Doc vai assim, poder, né? Vai fazendo esse papel de acordo com os mandos dos Estados Unidos, né? Sim, e o Papa Doc, ele tinha sido eleito em 57, ele se reelegeu em 61, né? Claro que, assim, por fraudes, né? Corrupção. Uhum. E em 64 ele se proclamou presidente vitalício. Mudou a Constituição. Sim. Sim, esse governo do Papa Doc, né, quando em 64 ele se proclamou de presidente vitalício, vai até 1971, mas ele deixou aí um saldo de 30 mil mortos, 15 mil desaparecidos, né, e uma enorme dívida externa. Aí em 71, ele saiu, ficou tudo bonito? Não, por quê? Porque existia outra pessoa, outro Doc ali, que era o Baby Doc. E não perguntava quem era a mamãe. E que é um nome muito estranho, né? É um apelido muito estranho para um... Geralmente quando o filho assume, Doc segundo. Papa Doc filho, Júnior, não, mas Baby Doc. Porque você tinha o papai doutor e aí depois o filho doutor, né? Papai médico e filho médico. Não é pra rir não, gente, que é muito triste. Mas isso aí, essa risada é para não fugir da nossa alma, que é sempre ir um pouquinho. Pois é, e o governo do Baby Doc também foi um governo de muita repressão, né? Você teve uma fuga aí de aproximadamente 500 mil haitianos durante o governo dele, né? Que foi de 71 a 86, até chegar nessa... Conseguiram fugir, né? Porque o tanto que eles mataram também. Sim, também. Para se calcular aí direito. E em 86, né, ele foi deposto. E só em 90 que, como você tinha falado, né, as eleições do Aristide, que aí demonstra de novo, né, essa instabilidade política, porque ele foi deposto no ano seguinte. E aí volta a intervenção americana, né, no Haiti. Aí já vai ser uma intervenção com a ajuda da ONU, né, da Organização dos Estados Americanos. Já não é uma intervenção só direta, e ela vem com caráter humanitário. De ajuda, né? De ajuda. No qual eles recolocam o Aristides no poder, né, para ele completar aí o mandato dele. Aí a gente já vai entrar no século XXI, né, comissão humanitária também, né, a brasileira no Haiti. Em 2003, né, você tem uma intervenção mesmo da ONU, né, e aí o Brasil vai exercer, a partir de 2004, o papel de o país, né, que chefia, né, essa missão de... Aliás, me parece que, né, era para terminar né, o Brasil iria se retirar totalmente do Haiti no dia 15, está marcado 15 de outubro agora, 2016, mas em função já de alguns problemas, e agora, né, desse furacão que ocorreu, ele vai se manter mais um tempo. Sim, aí a gente tem esse saldo geral aqui da história do Haiti, né? E chega um pouco no que é repercutido hoje, né? A gente teve aí o furacão 2010, o terremoto. O terremoto ainda foi uma coisa assim, mais devastadora. Impressionante, né? 200 mil pessoas. É um terremoto que realmente destruiu metade, né, do país. E aí, quando o país começa a se organizar, se reerguer, tem uma série de problemas internos, né, muita miséria, muita, né, fome. Em torno de metade da população vive considerado, né, pelos organismos internacionais, estado de indigência, né, e 80% abaixo da linha de pobreza. Então você tem um terremoto, você tem, né, um furacão, e a gente não está falando aí do que tem com frequência lá, que são as tempestades tropicais, que são violentíssimas, né, e, né, quem pôde, né, a gente acompanhando a televisão, você vê que você tem casas com estruturas, né, precárias, né? Você tem região que, por exemplo, você não tinha nenhuma casa de alvenaria, e aí o que sobra em pé e mais ou menos é uma construção de alvenaria, porque o resto, né, é feito de forma muito rústica, muito rudimentar. E essas catástrofes naturais, elas
até acho que até no inconsciente está muito ligado a essa, como pode dizer, uma revolução negra, né? O fato de ser revolução negra. Parece assim uma sina, um castigo. Um castigo, né? Mas aí Aí a gente tem que tomar cuidado, porque essa aí inclusive né, o discurso que né, e aí entra conservador, num ponto muito interessante essa questão, né, de inconscientemente você pensar que está ligada essa questão da Revolução Negra com catástrofes naturais. A África sofre com esse pensamento de ser um continente amaldiçoado, né? E muito do que é discutido na mídia hoje também são essas catástrofes. Quando acontece uma catástrofe no Haiti, é discutido pela mídia essas catástrofes. E falta muito, né, nisso, discutir qual que é realmente o problema ali, né, no Haiti, que remete desde a sua colonização até os dias de hoje. Problemas políticos, que se remete ao próprio processo de desenvolvimento do capitalismo, e como que nesse processo de desenvolvimento ele utilizou, né, o capitalismo utilizou de algumas zonas e de regiões que foram extremamente exploradas no sentido de gerar, né, a matéria-prima e a mão de obra necessária. É uma questão muito mais profunda, né, porque o que é divulgado é mais as catástrofes mesmo, e falta uma discussão mais ampla sobre essas questões. E uma ação mais efetiva, né, do mundo de forma geral, para tentar, no mínimo, dar alguma dignidade para uma sociedade que está vivendo, né, daquela forma. Só para citar um exemplo, o Haiti veio com a instabilidade, né, com o problema que deu com a eleição né, do Aristide. Aí você tem um período de instabilidade, aí vem um terremoto. Nesse período dos anos 2000 até os dias de hoje, você praticamente tem uma diminuição muito grande na agricultura e na pecuária de forma geral. E aí o meio de subsistência das pessoas e do Estado vai ser, né, a produção de carvão. De que forma? Desmatando de forma extremamente violenta. Aí o desmatamento, né, que foi feito nesses últimos 15 anos, inclusive estão interferindo, né, para a gente pensar aí, né, as questões, né, climáticas que levam a esses efeitos, né, naturais de tempestade tropical, né, de ser devastado de forma mais violenta por um furacão, por não ter nenhum mecanismo. Você pensa, o mesmo furacão que atingiu o Haiti atingiu outras regiões do Caribe, né, com muito estrago, mas não da forma como foi. E quando você pensa, por exemplo, um país como os Estados Unidos, nas regiões onde passar pelas condições, né, do Estado, é muito menos trágico. Pensando nesse debate que a gente está tendo, até relembro a discussão que gerou esse podcast, assim, na conversa entre nós aqui. Seria até uma discussão das redes sociais hoje, dessa relação de por que se fala tão pouco dessas catástrofes. O Fábio falou aqui que normalmente se remetem ao Haiti na atualidade por causa da catástrofe, mas mesmo assim se remetem a ela só dando o contexto geral que passou o furacão lá. E aí a gente tem uma discussão forte hoje do seguinte: por que uma catástrofe, seja ela natural ou não, na Europa ou nos Estados Unidos, ela tem um impacto midiático tão grande, causa uma comoção, até pela questão do furacão Mitchell. Ele passou muito próximo da Flórida, e se ele passa e atinge a Flórida, será que essa mídia e essa comoção seria da mesma proporção que o acontecimento no Haiti e na Flórida, nos Estados Unidos? Só deixar aqui... uma questão que a gente, infelizmente, a gente vê hoje você tem um atentado terrorista na França, você tem um desastre, seja lá o que for, e morre, né, 1000 pessoas, é uma catástrofe. E Sim. Agora, você ter 50 mil, 200 mil, 1 milhão de pessoas morrendo por causa de catástrofe, por causa de fome, por causa de miséria, não é. Né? Então, essa é uma questão que a gente realmente tem que discutir e pensar. Esse furacão que eu estava vendo lá, parece que foram 90 mil pessoas.
Eu não sei os dados, mas quando a gente pega e compara dados, né, aí acho que é exatamente isso que você está falando. Quando acontece, né, seja lá qual tipo de catástrofe for, em um país desenvolvido, né, a mídia apresenta isso como há um espetáculo midiático. São questões capitalistas mesmo. Que não minimiza de ser, né, de ter uma unidade que é uma tragédia. Sim. Mas por que uma tragédia da proporção, né, não tem o mesmo tratamento? Acho que é isso a questão que você levantou. A questão, né, que a gente levanta é essa, né, de discutir isso. Porque quando acontece isso, como aconteceu no Haiti, por que ninguém troca foto no Facebook falando, se solidarizando pelo Haiti? Mas quando acontece na França... Somos todos Haiti, né? Na França somos todos Haiti. Né? Não tem, nesse Haiti não tem essa comoção, não tem hashtag, não tem isso. O pessoal se preocupa, claro, mas não tanto. Então, nesse podcast nós discutimos essa história do Haiti e talvez tenha ficado entendido, porque o Haiti é uma nação, é um país negro, que lutou contra grandes potências e venceu. Só que... Essa numa época que era, né? Se eu for pensar, se hoje tem preconceito, imagina a época. E a questão que acho que é fundamental, entender, né, que eles estão na periferia do capitalismo. No caso, né, da África, de regiões, né, da Ásia, e que enquanto a gente não pensar também isso, não vai mudar. Então a gente já vai finalizar aqui, né, essa discussão sobre o Haiti, já partindo para as considerações finais. Pelo que foi discutido aqui, né, deu para ver que a questão que deve ser discutida do Haiti não é só um furacão que passou por lá, a discussão é bem mais ampla que isso. A discussão tanto ecológica, né, tanto quanto política. Então, e social também. E social, claro. Então, o que falta muito, talvez o papel da mídia, né, de fazer isso, mas o que falta muito é essa discussão mais ampla sobre o Haiti. Até uma questão que esse podcast levanta muito de se pensar, que é sempre importante a gente estar atento, né, somente nós aqui na mesa enquanto historiadores, é essa disputa histórica, né, de como essa história do Haiti, devido ao contexto dela, houve uma tentativa de minimização dela, tanto que pouco se sabe sobre exteriormente sabe sobre essa história, e aí a gente consegue estudando, analisando essa história do Haiti, entender por que ela foi tão minimizada, essa disputa de poder que há entre política e história na eu enquanto professor de História da América, e aí pensando, né, de estar aqui entre historiadores, a gente repensar essa historiografia, né, eurocêntrica ainda é muito forte. Né? A historiografia ela é controlada os grandes historiadores são os franceses, os ingleses, e a gente não pensa de uma forma mais efetiva numa historiografia norte-americana, latino-americana. Né? Então, quer dizer, são várias questões para a gente entender esse descaso, né? Quando a gente pensa Haiti, quando a gente pensa África, porque se a gente tem uma historiografia, né, uma história que é produzida hegemonicamente, né, pelo europeu, é claro que o que não é europeu vai ser sempre tratado de forma secundária. Né? E nós, de certa forma, e a gente tem que fazer autocrítica, nós acabamos com frequência reforçando isso. Alimentando. Né? A gente alimenta, né? E a gente vê isso quando a gente pega nossos livros didáticos, nossos currículos, né, escolares, né, nossos currículos no curso superior, e é isso. Essa autocrítica, eu acho que se eu tiver alguma consideração para falar, seria essa, da gente saber buscar também as informações e a partir das informações a gente saber criticar elas, a gente saber perceber de onde que vem, quais são as intenções naquela entrevista, naquela notícia, porque isso faz a diferença para a gente enquanto formar um cidadão, né? Bom, e essa foi aqui, né, o nosso debate sobre o Haiti com o Luiz Felipe. Muito obrigado pela sua participação, Luiz. Agradeço. Se vocês quiserem, né, nos prestigiar com a sua curtida aí no Facebook, é só procurar lá @canalhascast. Se inscreve aí também no nosso canal no YouTube. E se você quiser deixar alguma dúvida, crítica, sugestão ou piadinha,
é só mandar o e-mail para o canalhascast@gmail.com. Canalhascast, aqui nós não fazemos papel de ingênuos.